Cumprimento a Corte, na pessoa da eminente desembargadora decana, assim como cumprimento o doutor Sam Barbosa, procurador de Justiça. Cumprimento também os senhores advogados aqui presentes, serventuárias e mais pessoas que aqui compareceram. Eu chamo, já anuncio para julgamento, o item 9, porque haverá sustentação. Trata-se da revisão criminal número 1000-229-91/2019, da relatoria do eminente desembargador Laudivon Nogueira. Com a palavra, Sua Excelência. O item 9, desembargador. Senhor presidente, qual é o item? O item 9. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, os eminentes pares, doutor procurador de Justiça, doutor Sami, a doutora advogada que se encontra na tribuna, as partes que estão no plenário, interessados e servidores desta casa na pessoa do nosso diretor. Trata-se de revisão criminal ajuizada por Gilvan Costa da Silva Gomes, consuspedâneo no artigo 621, incisos 1 e 3 do Código de Processo Penal, na qual manifesta interesse em ver reexaminada a sua condenação proferida nos autos da ação penal 6.093/79/2017 e confirmada em sede de apelação criminal a pena de 8 anos, 2 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de crime de tráfico de drogas. Alude que a sentença condenatória encontra-se em desacordo com a evidência dos autos, em virtude de contradições existentes nos depoimentos das testemunhas, em especial nos relatos dos policiais responsáveis pela prisão do revisionando, por ocasião dos fatos. Afirma que a testemunha Francilene de Paula Silva declarou que não viu em nenhum momento o revisionando com a sacola onde estariam guarnecidas drogas apreendidas e o dinheiro, pois, segundo a referida testemunha, este objeto teria sido retirado de dentro de uma viatura policial, que denotaria a hipótese de flagrante forjado. Com essas razões, pugna preliminarmente pela gratuidade da justiça e, no mérito, pela procedência da revisional, para que seja declarado absolvido do crime de tráfico de drogas por contrariedade da condenação à evidência dos autos e à existência de flagrante forjado. Autos remetido ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou preliminarmente pelo não conhecimento da ação, sob o pressuposto de que a revisional não se presta para reexaminar elementos probatórios já apreciados por acórdão transitado em julgado, em especial pelo fato de o revisionando não ter apresentado qualquer elemento novo de prova que permita a revisão do julgado. Feito submetido à revisão do eminente desembargador Júnior Alberto. É o relatório, senhor presidente. Ok, desembargador. Havendo sustentação, concedo a palavra pelo prazo regimental à Sua Excelência, a doutora Caroline, 15 minutos. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, senhores desembargadores, senhor representante do Ministério Público, serventuários, nobres colegas advogados, senhoras e senhores aqui presentes. Muito bem feito o relatório pelo relator que apreciou a causa. Primeiramente, eu venho aqui dizer que é cabível a revisão criminal, uma vez que o artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, nos diz que a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência presente nos autos, que é o que se encontra-se no presente caso do senhor Gilvan. Recebida a denúncia, eles, com todos os requisitos legais, posteriormente viu a sentença condenatória, qual reconheceu a sua autoria. E, em seguida, essa defesa realizou a apelação, tendo sido negado por este tribunal. No entanto, com a certeza da inocência do então ora presente e apenado, essa defesa se manifesta novamente, a fim de que a justiça seja reconhecida em seu favor neste momento.
e é consubstanciado nessas considerações preambulares, excelências, e mais precisamente no termo absolvição do acusado, que ocupa esta tribuna trazendo para apreciação desta egrégia corte uma revisão criminal com o objetivo princípio de ver reconhecida a absolvição do presente revisionando, vez que a sentença prolatária é fundamentada somente na imprecisão e incoerência dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública. Na revisão, foi colocado diversos trechos dos depoimentos, tanto em inquérito, em fase de inquérito, como os depoimentos gravados em termo de audiência. Um dos policiais que participaram da operação, o senhor Oséias, primeiramente falou em sede de inquérito que haviam 3 pessoas no momento da operação e que ele havia avistado o disparo. No entanto, posteriormente, ele falou que o disparo havia sido realizado na pessoa do senhor Elton, porém não encontrou nenhuma arma com o mesmo, bem como realizou a abordagem no beco, que dá acesso ao Igarapé, o que motivou a abordagem o réu, que era porque já era conhecido no local. Posteriormente, ele informa que eram apenas 2 pessoas e que um terceiro era um olheiro que poderia ter efetuado os possíveis disparos. Porém, não soube, posteriormente, dizer se era a testemunha Elton, que havia afirmado primeiramente, ou se era esse terceiro olheiro. Depois, ele fala que foi visto Elton e o Gilvan juntos. Os mesmos foram abordados simultaneamente na rua ou próximo ao Igarapé. Em sede de depoimento gravado, ele fala que a testemunha Elton foi encontrada em uma casa e o réu na rua, encontrando outra discordância nos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública. Posteriormente, teve o policial Uberson, que também se contradisse nos depoimentos, tanto em fase de inquérito como em audiência. Primeiro fala que foram 3 suspeitos, disse que não viu quem efetuou os disparos e que também conhecia o autor desta revisão, o senhor Gilvão, que já conhecia ele, bem como ele teria expulsado o policial que morava naquela região, porém não teria provas de tal alegação. Isso em audiência. Realizado em algumas perguntas, posteriormente falou que não sabia dizer quem eram as pessoas que viu correndo, bem como não presenciou o momento em que o réu fora abordado com a droga e também não viu arma de fogo. Seguindo a sequência, nós podemos verificar vários depoimentos de pessoas, de agentes de segurança pública que participaram da operação, que primeiramente falaram que haviam 3 pessoas, posteriormente haviam 2, depois afirmaram que a testemunha Elton foi encontrada em uma residência, depois haviam sido encontrados juntos com o senhor Gilvan. E essas declarações elas foram levadas totalmente em consideração no momento na sentença proletada pelo magistrado de piso, não considerando nenhum dos outros depoimentos das testemunhas, quais sejam, que eu sinto neste momento, da senhora Shirley, que afirma que a testemunha Elton estava em sua residência, que conhece Elton e que seu amigo, que seu esposo também o conhece, que naquele dia ele havia almoçado com eles e passou o dia inteiro lá, onde inclusive foi abordado pelos policiais em sua residência. Em depoimento, a testemunha Elton confirma essa versão, que não conhecem Gilvan, que na data dos fatos estava na casa de seu amigo Nildo, que é esposo da testemunha Shirley, bem como no momento de sua abordagem, o Gilvan já se encontrava detido pelos policiais. História totalmente contraditória com o que foi trazida pelos agentes de segurança pública. Uma outra testemunha, que não tem nenhum vínculo de parentesco, de amizade, a senhora Francilene, que presenciou os fatos, falou que presenciou a abordagem do réu Gilvan,
que neste momento o mesmo estava na rua, em frente à sua casa, vestindo apenas uma bermuda sem qualquer sacola em suas mãos. Cabe ressaltar que a casa da testemunha Francilene, ela é um salão, então ela estava na frente, simplesmente aguardando clientes ou exercendo a sua rotina normal. E dando continuidade ao seu depoimento, a testemunha fala que, em seguida, os policiais efetuaram a abordagem do Gilvan e o levaram para uma região de Matagal, que dá acesso a um igarapé. Nesse momento, ouviu barulho típico de pessoas sendo afogadas, puxando ar, bem como que os milicianos não deixaram ninguém adentrar no local. Por fim, presenciou o momento em que os milicianos deferiram socos contra o abdômen do réu, bem como o momento que um dos policiais retirou a viatura uma possível sacola plástica, objeto que traria a materialidade do crime do qual eles estavam à procura. Logo, excelências, é evidente a contrariedade dos depoimentos trazidos e ainda de ressaltar, desculpe a expressão popular, que o magistrado de piso fez o ouvido de mercador no tocante aos depoimentos das testemunhas que eu acabei de dizer. O STJ, nesse sentido, sendo imperativo salientar que o voto do eminente ministro Jorge Mussi, no objeto do agravo regimental, diz: daí que o acolhimento da pretensão revisional na seara criminal deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, extreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetivas das provas constantes nos autos. Melhor expressão ainda do argumento nos diz, em outras palavras, não é a via adequada para exame do poder de convicção de provas para concluir se bem ou mal apreciou a decisão transitada em julgada, mas para verificar se a condenação tem base nos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles. Logo, pelo exposto, a via excepcional da revisão criminal é a única adequada para sanar a contradição constante presente nestes autos, haja vista que as testemunhas dos o magistrado considerou os testemunhos policiais harmônicos, coesos, quando em verdade apresentam contradição entre si e em relação às demais testemunhas. É de se entender que o Estado juiz, ao dar uma resposta dessa envergadura, com a devida vênia, passa-se uma sensação de ter cedido à pressão social do sentimento de vingança e desejo de justiça diante dos altos índices de violência que assola não somente o nosso Estado, mas a nossa nação. Nós, operadores do direito, bem sabemos que fica a critério do magistrado a sua interpretação das provas presentes nos autos para a formação de sua convicção. Todavia, não seria de bom alvitre manter uma sentença arbitrária que não guarda qualquer pertinência com as provas presentes nos autos. O nosso Código de Processo Penal, em seu artigo 155, nos diz: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Destaque que não podemos fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Isto é, o testemunho do policial não pode fundamentar a decisão do magistrado, pois é um elemento informativo colhido na investigação. Se com elementos informativos da investigação o magistrado não pode fundamentar a sua decisão, menos ainda ele pode fundamentar com testemunhos de uma condenação, ainda mais no caso em concreto que se for utilizado somente essa fundamentação. Há um flagrante desequilíbrio das armas quando a única prova cometida de um crime é o testemunho de quem conduziu o acusado à cadeia, pois a condução já indica o teor do interesse dos agentes do Estado, principalmente se houve a plantação da suposta droga, como também já alegado por essa defesa. Ora, senhores desembargadores, com o devido respeito, permitam-me enfatizar que não estou me insurgindo como magistrado de primeiro grau. Estou aqui representando, revisionando no seu direito o último suspiro de ver sua justiça sendo feita. Sem mais delongas, senhor presidente, nobre relator e demais desembargadores, é o presente para requerer a procedência da revisão, declarando inocente o revisionando ou ainda a nulidade da sentença, em razão da contrariedade do texto expresso legal, artigo 621, inciso 1 do CPP, por ser da mais lídima justiça no presente. Agradeço pela atenção, é o pedido da defesa. Ok, doutora, obrigado. Então,
Cedo a palavra ao eminente procurador, doutor Sam Barbosa. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e, em seu nome, toda esta corte, senhoras desembargadoras e senhores desembargadores. Cumprimento também os senhores advogados presentes, em especial a doutora Dayana, que fala da tribuna. Cumprimento também os alunos do 6º período de Direito da Uninorte que estão presentes a essa sessão. E, em homenagem a estes acadêmicos, presidentes, aqui presentes, já é tradição desta corte recebê-los com muito afeto, eu explico a eles que nós estamos a julgar, neste caso aqui, uma hipótese de revisão criminal. A revisão criminal ela é uma ação autônoma que prevista no Código de Processo Penal quando a condenação já não cabe mais recurso, nós dizemos que transitou em julgado, mas que evita-se o erro judiciário. O artigo 621 do Código de Processo Penal, portanto, ele prevê essa ação de revisão criminal nos processos já findos, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, que é o que a doutora Dayana alega aqui da tribuna, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorize diminuição especial da pena, que não é a hipótese aqui. Normalmente, os advogados que vêm a esta corte trazendo a revisão criminal, eles invocam novas provas que surgem após o final do processo, que poderia alterar o resultado da condenação. No caso aqui, a doutora Dayana, de forma muito brilhante, inclusive quero destacar, da tribuna, ela invoca o inciso 1 e o inciso 3 do artigo 621, alegando que a sentença condenatória ela contraria o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos. No entanto, essa matéria, por já ser discutido várias vezes aqui no tribunal, neste caso trata-se de um réu que foi condenado a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Esta corte, na esteira dos tribunais superiores, ao contrário do que está aqui pleiteado pela defesa, presidente, já sedimentou o entendimento que a revisão criminal ela não se presta como uma nova revisão, né, para rediscutir as provas, os fundamentos, os argumentos já discutidos previamente durante a instrução criminal. Este é o entendimento tanto do Tribunal de Justiça do Acre quanto do Superior Tribunal de Justiça. Há um parecer dos autos nesse processo, da lavra da minha eminente colega doutora Patrícia Rego, que se manifesta, em primeiro lugar, pelo não conhecimento desta revisão criminal e, consequentemente, superada essa discussão pela improcedência da revisão. E ela traz aqui ajuntada um precedente do agravo interno no ARESP 132-8678 do Distrito Federal, julgado no Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do ministro Jorge Mussi, na 5ª turma, em que diz exatamente o que o Tribunal de Justiça do Acre vem dizendo reiteradamente, aspas, a jurisprudência desta Corte, no caso do STJ, é firme no sentido de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, porquanto não se presta a propiciar reapreciação das provas constantes nos autos, que é o que, de forma muito enfática, muito brilhante, eu torno a repetir, propõe aqui a douta defesa da tribuna. De fato, percebe-se logo de início que é um caso de não conhecimento da presente revisão por não preencher os requisitos.
Mas apenas pelo amor ao debate e em homenagem também aos acadêmicos aqui presentes, eu destaco do parecer que há um conjunto de provas muito robustas que sustentam a condenação deste revisionando. A doutora Patrícia destaca aqui, por exemplo, uma das testemunhas dos policiais que fez a apreensão do aqui revisionando, que diz o seguinte, eu abro aspas, a testemunha Oséias Almeida dos Santos, ele disse, o réu faz parte do B13. O B13, nós sabemos, é uma organização criminosa local aqui do Acre, que participa de uma guerra sangrenta de facções. Todos os dias estão no noticiário vítimas desta guerra, da atuação desta facção. Então, o réu faz parte do B13, que domina a área, que na beira do Igarapé tem 5 ou 6 casas que eles tomaram de conta. Temos também várias notícias, aí a própria imprensa veicula que em alguns bairros da periferia, essas facções, elas chegam a expulsar as pessoas das suas próprias casas, a marcar com pichações, com inscrições nas casas, nos bairros, aquele território dominado por uma determinada facção criminosa, né? Então ele faz parte do B13, que domina a área, que na beira do Igarapé tem umas 5 ou 6 casas que eles tomaram de conta, onde fazem o preparo e embalo da droga. O réu já é conhecido, já foi pego em outras abordagens. Eles sempre conseguem se evadir. No dia não deu tempo de conseguir se evadir. Eles foram avistados no beco, eles desceram à margem do Igarapé e a outra guarnição já estava lá. Com ele foi encontrado o dinheiro e a droga. Eu avistei bem esse cidadão com uma sacola na mão, eu estava na frente. Eles já desceram o barranco e estava quase saindo na margem, na rua principal. Nesse momento foi abordado pela outra guarnição. A arma deve ter sido jogada no Igarapé. A droga estava numas sacolas plásticas com ele e estava na mão. Era uma quantidade expressiva de droga. Na hora da abordagem, ele assumiu que a droga era dele. O cabo PM Huberson Silva de Oliveira declarou também, durante a instrução deste processo, o seguinte, abro aspas, estava na mesma guarnição do Oséias, o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Entramos no local, avistamos os indivíduos e eles se evadiram. Feito uma busca e pedimos apoio tático. Abordamos esse indivíduo e o Elton foi encontrado uma sacola com droga e dinheiro. Quem abordou, de fato, foi o tático e estavam com ele, Gilvan. Sei que o Elton continua vendendo, não me recordo se estavam próximos. Fizemos um cerco pela beira da Judia, o tático veio na direção contrária, sempre a gente perde de vista. Se eu citei no BO, afirmo que falei. Então, essas são declarações dos policiais que fizeram a prisão. Tratou-se de uma prisão em flagrante, era uma certa quantidade de droga, considerável quantidade de droga. Essas evidências, essas provas, esses argumentos já foram todos analisados ao longo da instrução criminal, tanto no primeiro grau, quanto em sede de recurso aqui na Câmara Criminal, e agora, como é de praxe e encontra-se inserido na prerrogativa da ampla defesa prevista na Constituição, há esta revisão, essa proposta de revisão criminal trazida ao tribunal, de forma que, reiterando aqui o parecer formulado de forma muito abrangente e aprofundada pela doutora Patrícia Rego, eu reitero, presidente, a conclusão pelo não conhecimento desta revisão e, no mérito, pela sua improcedência. Essa é a manifestação do Ministério Público. Ok, doutor Sam, muito obrigado. Então, o processo já foi votado virtualmente. Senhor presidente, é presencial, não é? Desculpe. Concedo. Retorno a palavra, Sua Excelência, eminente relator. Desculpe, desembargador. Como bem observado pelo doutor advogada e pelo doutor procurador, doutor Sami,
A revisão criminal, de fato, é uma ação autônoma, impugnativa, de sentença ou acórdão condenatório passado em julgado, que tem por finalidade corrigir erro judiciário nas situações taxativamente elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, em que prevê 3 hipóteses: quando a sentença for condenatória ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames de documentos comprovadamente falsos, ou quando, após a sentença, descobrirem novas provas da inocência do condenado ou circunstâncias que determinem e autorize diminuição especial de pena. Daí que tanto a doutrina quanto a jurisprudência entende que não serve a ação de revisão criminal como uma terceira instância de julgamento, porquanto não se presta ao simples reexame de provas que já foram avaliadas por ocasião do julgado revisionando, dado que isso repercute no livre convencimento motivado do magistrado ao sopesar os elementos probatórios favoráveis e contrários à parte ré, que, via de regra, somente poderão ser desconstituídos quando trazidos novos elementos de prova. Digo também que a revisão criminal não serve para afastar a dúvida sobre a culpabilidade do acusado, mas sim para traduzir em absolvição a certeza de sua inocência, quando surge cristalina dos autos, sem necessidade de se recorrer, no juízo revisional, à interpretação duvidosa da lei, nem à análise puramente subjetiva das provas. Bom, tecidas essas considerações, é de se ressaltar que, na hipótese, o revisionando busca como pleito principal o édito absolutório, sob a alegação de que a contrariedade dos depoimentos das testemunhas que ensejaram a condenação, além do que o flagrante teria sido forjado. São 2 aspectos que foram mencionados. E eu digo que, não obstante o esforço argumentativo do revisionando, cumpre destacar que as teses apresentadas no bojo desta ação foram elas enfrentadas pelo juiz de primeiro grau e, por consequente, pelo órgão fracionário criminal deste tribunal, por ocasião da apreciação do recurso de apelo que resultou no Acórdão 26.555. Digo também que não há, portanto, de se proceder, não procede essa pretensão do revisionando, porque não trouxe para os autos qualquer elemento novo de prova capaz de permitir a formação desse juízo revisionando. Da pretensão que foi da revisionanda, a pretensão revisionanda, defluem os mesmos argumentos que já foram intensamente debatidos e enfrentados pela colenda Câmara Criminal deste tribunal, por ocasião da apreciação do julgado, notadamente quanto à contrariedade dos depoimentos das testemunhas do suposto flagrante forjado. Esses aspectos foram já enfrentados pela Câmara Criminal. Com efeito, a linha de argumentação assinalada encontra-se sobremodo fragilizada pelo robusto acervo probatório embasado no auto de prisão em flagrante, consoante termo de apreensão de folha 57 e laudo de constatação preliminar 59, e em especial pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão, que são coerentes e determinantes para a identificação da autoria e da conduta criminosa praticada nos autos, dando conta de que o revisionando trazia consigo uma sacola na mão com quantidade expressiva de droga e também dinheiro. Nesse sentido, verifique-se o depoimento da testemunha Oséias Almeida dos Santos que, abre aspas, o réu já é conhecido, já foi pego em outras abordagens. Eles foram avistados no beco, eles desceram à margem do Igarapé e outra guarnição já estava lá. Com ele foi encontrado dinheiro e drogas. A droga estava numa das sacolas plásticas com ele e estava na mão. Era quantidade expressiva de droga. Fecha aspas. A outra testemunha, o Besson Silva de Oliveira, por sua vez, diz que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecente. Abordamos esse indivíduo e o Elton foi encontrado com uma sacola com droga e dinheiro. Quem abordou, de fato, foi o tático que estava com ele, Gilvan. Fecha aspas. Destacou também o policial militar João Carlos Castro Villanova que encontraram os indivíduos fugindo pelas margens do Igarapé. A droga estava com Gilvan. As drogas apreendidas estavam com Gilvan, foram localizadas na revista pessoal. Gilvan vinha na frente e focamos a atenção nele, pois a droga foi encontrada com ele na revista pessoal. Fecha aspas. Note-se ainda que a informação de que Gilvan trazia consigo a droga foi também relatado no depoimento dos policiais militares Tiago de Souza Cordeiro e de Eudalex dos Santos Melo. Por conseguinte,
pontuo que, em sede de revisão criminal, cabe ao órgão julgador efetivar nova avaliação dos fatos com análise dos mesmos vetores ou critérios examinados pela Câmara Criminal, sendo imprescindível que o revisionando apresente prova nova pré-constituída capaz de conduzir à alteração do juízo condenatório, sob pena de a revisão cingir-se a mero reexame do contexto probatório, o que é sabidamente inviável na espécie. E aqui eu trago à colação vários julgados desta Corte de Justiça com esta mesma linha de entendimento. Por conseguinte, eminentes pares, voto pela improcedência desta revisão criminal. É como voto. Ok. Agora, desembargador Júnior Alberto, na qualidade de revisor, como voto? Senhor presidente, eu inicialmente cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, senhor procurador de Justiça, advogados, estudantes de Direito. Eu examinei os autos e verifiquei que, dentre aqueles requisitos previstos no Código de Processo Penal, no artigo 621, né, para que seja admitida a revisão criminal, reportando a edição de uma sentença condenatória ao texto expresso de lei, uma sentença fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando após a sentença se descobrir novas provas de inocência, esses requisitos eles não estão atendidos aqui na súplica do revisionando, e eu verifico que realmente o debate que constitui a causa de pedido revisional, ele nada mais transpassa do que uma rediscussão de fatos que já foram amplamente divulgados, debatidos, né, e solucionados tanto na sentença quanto pelo pronunciamento da Câmara Criminal. Então, minha linha de voto é no mesmo sentido do voto do eminente relator, para julgar improcedente o pedido revisional, a falta de apresentação de novos elementos, novas evidências, né, de modo a pudesse este juízo rescisório concluir pelo erro judiciário. Como voto? Aqui, desembargador Júnior. Desembargador Eva, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador, também saúdo a nobre advogada e os senhores estagiários aqui presentes, e digo que eu me entender também do exame das provas dos autos, penso que não se amolda, a prova dos autos ela não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, invocados na revisão criminal. Daí porque tem o mesmo entendimento já lançado pelo eminente relator, pelo nobre revisor, e assim eu também voto no mesmo sentido, julgando improcedente a revisão criminal. Ok, desembargador Samuel Evangelista. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os colegas desembargadores, senhor procurador de Justiça, senhor diretor, cumprimento a advogada pela sustentação feita, os acadêmicos, os demais presentes. Minha linha de voto é a mesma, eu acompanho o voto do relator. Ok, desembargador Pedro Ramos, como vota? Senhor Vossa Excelência, seus pares, procuradores presentes, no meu sentido, e os estudantes, ilustre advogada, acompanho o seu relator sem divergência. Desembargador Roberto Barros. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Francisco de Jalma, no seu nome, os eminentes desembargadores e desembargadores que compõem o pleno, senhor procurador de Justiça, doutor Sami, aos advogados, na pessoa da ilustre advogada que fez a sustentação oral, aos acadêmicos do 6º período da Uninorte que nos prestigiam com a presença hoje aqui no plenário. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, de igual forma, senhor presidente, acompanho o voto do eminente relator, do revisor, que pese o brilhantismo da sustentação oral, de sua excelência eminente advogada, mas também do Ministério Público, né? O doutor Sam fez o contraponto. Efetivamente é o caso de acompanhar o relator, mantendo na íntegra a linha de voto, sua excelência. Acompanho. Ok, desembargadora Denise Bonfim, como vota? Desembargador presidente, saúdo Vossa Excelência, os eminentes pares, o
nosso querido Procurador de Justiça, doutor Sami Lopes, cumprimento a advogada, os advogados presentes, os estudantes de direitos. Eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa do Marinho, que está ali, querido amigo. Eu já votei virtualmente, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Embargadora Valdirene. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, estendo a meus colegas, senhor procurador Sami Barbosa, senhora advogada que defende seu constituinte com galhardia, senhores presentes, acadêmicos de direito que nos prestigiam. Eu estou seguindo o relatório e o voto do eminente relator e, nessa condição, estou julgando improcedente a revisional. Embargadora Regina Ferrari. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, doutor Sami, senhores advogados, senhora advogada da tribuna, senhores estagiários. Eu também vou acompanhar integralmente o senhor relator. Embargador Luiz Camolês. Bom dia, eminente presidente, eminentes pares, ilustre procurador de justiça, senhora advogada, advogados, estudantes, funcionários. É muito importante a presença dos estudantes aqui no nosso tribunal, né, onde se lida e debate com o direito vivo. E eu fiquei imaginando aqui da manifestação da ilustre advogada, quantos que efetivamente erraram nessa revisão criminal. E fui fazendo exercício mental para concluir isso. Primeiro erraram os policiais militares, errou o promotor, errou o juiz que condenou, errou a Câmara Criminal que condenou. Nós estamos no pleno, só falta um desembargador que compôs a Câmara Criminal. Passei a entender que muita gente errou, só não errou o réu, que hoje pretende isso aqui. São muitos erros e um só acertando. Tá? Inclusive o eminente desembargador relator e o ilustre desembargador revisor. Eu tenho comigo que o legislador, quando fez essa lei, criou isso, aprovou, o sentido era outro, que não esse. Mas eu acabo vendo que nós estamos aqui debatendo diversas ações ou fatos já estudados. Então, longe de emitir qualquer crítica ou juízo de valor no aspecto, mas eu acompanho sim o voto do relator. Obrigado. Ok, embargador. Embargador Camolês, decide o tribunal. Decide o tribunal, a unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal nos termos do voto do relator e das mídias e da mídia digital arquivada. Com licença, eu gostaria de pedir licença nessa oportunidade e agradecer a honra de estar aqui nessa tribuna, uma vez que eu ainda sou jovem advogada, recém-habilitada para exercer, e é um prazer estar aqui, uma vez que já fui estagiária dessa casa, e eu faço o cumprimento na pessoa da desembargadora Denise Bonfim, a qual me acolheu em seu gabinete durante 2 anos de estágio. Muito obrigada a todos. Ok, doutor, parabéns, então. Eu chamo, na sequência do julgamento, o item 17, em função de pedido de preferência. O item 17 se refere ao agravo regimental número 0100-463-19-2018, também da relatoria do desembargador Laudivon Nogueira. O agravado aqui, o agravante aqui é André Luiz Tavares da Cunha Maia, e o agravado é o Ministério Público. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Laudivon Nogueira. Apenas preferência. É apenas preferência, não tem sustentação. Senhor presidente, trata-se de sustentação. um agravo interno que foi interposto por André Luiz Tavares da Cruz Maia, em face da decisão deste relator, nos autos da representação criminal 100.463/19/2018, que substituiu a prisão preventiva que outrora lhe fora decretada por cautelares pessoais diversas da prisão. E o agravante
alega que as medidas, além de não se apresentarem como pertinentes, estão a comprometer a ordem pública e institucional do município guiomarense. Acrescenta que somente situações excepcionalíssimas autorizam o afastamento do detentor de mandato eletivo de seu respectivo cargo, que, todavia, não é o caso dos autos, visto que não se trata de questão com densidade necessária para comportar tamanha medida extrema. Essa questão foi examinada e o encaminhei à linha de voto no sentido de desprover o agravo interno, entendendo que as medidas alternativas são menos gravosas e tão eficazes quanto a prisão para esta situação específica de afastamento de um prefeito da prefeitura, do cargo de prefeito do município. É como voto. Eu concedo a palavra à Sua Excelência, doutor Procurador de Justiça, doutor Sam Barbosa. Senhor presidente, eu reitero meus cumprimentos a todos e digo a Vossa Excelência que há nos autos parecer um longo parecer, inclusive ilustrado, da lavra do eminente procurador Álvaro Pereira, 11 laudas, em que Sua Excelência fundamenta exatamente esta posição tomada por Sua Excelência, o senhor relator. Elenca aqui os fatos graves que estão sob análise, que estão sob processo, inclusive as ramificações de uma extensa organização criminosa encarregada na dilapidação do patrimônio público, de forma que, como trata-se de um documento que está juntado aos autos, Vossas Excelências têm dele conhecimento, eu vou me reservar a não lê-lo na sua integralidade, apenas para dizer que reitero integralmente o posicionamento esposado pelo doutor Álvaro, que é na mesma esteira do aqui manifestado pelo eminente relator, no sentido do desprovimento do agravo. É a manifestação. Ok, doutor. Desembargadora Eva, como vota? Senhor presidente, lancei meu voto antecipado em votação virtual, na mesma linha de entendimento do eminente desembargador relator. Eu acompanho. Desembargador Samuel? Também nego o provimento, Excelência. Desembargador Pedro Ranz? No sentido. Desembargador Roberto Barros? Desembargadora Denise Bonfim? Com o relator. Desembargadora Valdirene Cordeiro? Senhor presidente, eu votei junto com o relator e faço também um destaque. Essa é uma política do Código de Processo e também do Poder Judiciário, de substituição por uma medida mais eficaz, que não a segregação de qualquer cidadão que viola a legislação. E a título de contribuição, senhor presidente, pelo registro que está aqui, apenas a eminente desembargadora Regina, que ainda não votou, só para otimizar o nosso trabalho. Desembargadora Regina Longini? Com o relator, Excelência. Desembargador Júnior Alberto? Estou de acordo com o voto relator. Luiz Camolês? Com o relator. Ok, então, decide o tribunal, a unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Bom, não há preferência, segue. Vamos dar início à pauta normal, que já chama a julgamento, item primeiro, ou seja, o mandado de segurança, número 1190-78/2019, da relatoria da eminente desembargadora Eva Evangelista, o impetrante neste caso é Maria de Oliveira Marcel Messias, impetrada ao Estado do Acre. Vossa Excelência, desembargadora Eva. Excelência, a conclusão de meu voto foi em conceder a segurança. Ok. Doutor Procurador? Parecer no mesmo sentido. Desembargador Samuel? Eu já acompanhei. Desembargador Pedro Ranz? No sentido. Desembargador, todos acompanhados, só falta a desembargadora. Ok. Estou acompanhando em todos, Excelência. Deixa-me ver aqui o resultado. Alguém... Todos estão acompanhando o voto da eminente relatora. E o resultado é o seguinte: decide o tribunal, unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Já o item segundo, também mandado de segurança, desta feita da relatoria do desembargador Samuel Evangelista, o impetrante aqui é Charles de França Pereira. Senhor presidente,
Pois não pode. Eu havia encaminhado o voto pela denegação da segurança, mas na manhã de hoje foi juntada uma petição dos autos. O impetrante pede a desistência dada a sua nomeação para o cargo pretendido. E eu vou, então, como o pedido foi feito antes do julgamento, eu vou monocraticamente homologar a desistência. Ok, então. Peço a retirada. Pois não. O item terceiro também foi retirado de pauta. O item, está dada a ausência do desembargador Elcio. O item 4, mandado de segurança da relatoria do desembargador Camolês, no número 10.060, 25/2018. O impetrante aqui é a impetrante Maria Fernandes da Silva Nogueira. O desembargador Camolês lançou voto pela concessão parcial da segurança e outros, Sua Excelência, o eminente procurador. Senhor presidente, o parecer dos autos é pela denegação da ordem e eu aqui reitero. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo abrir. Não estou conseguindo abrir. Embargadora Eva lançou voto acompanhando Sua Excelência, não é isso, embargador? Sim. Também eu. Embargador Samuel, desembargador Pedro também. Embargador Roberto, embargadora Denise. Com relator, Excelência. Embargadora Com o Regina. relator também, Excelência. Embargador Laudivon. Já acompanhei, estou já informando Vossa Excelência que estou acompanhando em todos. Ok. Acompanho. É que não estou conseguindo abrir aqui. Desembargador Júnior Alberto. Estou de acordo, senhor Também. Bom, decide o tribunal, unanimidade, conceder parcialmente a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. O item seguinte, o item 5, mandado de segurança também, da relatoria do desembargador Luiz Camolês, é o mandado de segurança número 100, 20, 86, 93, 2018, da relatoria do desembargador Camolês, Rodolfo da Silva Guimarães Neto, é o impetrante. Sua Excelência lançou voto do desembargador Camolês pela concessão parcial do mandamos, é isso? Desembargadora, deixa eu ver como botou. Desembargadora Eva lançou voto acompanhando, Sua Excelência, desembargador Samuel também, desembargador Pedro Ranz, desembargador Roberto Barro, só faltar aqui, desembargadora Regina Longini. Está acompanhando, Excelência. Ok. A unanimidade, decide o tribunal a unanimidade, conceder parcialmente a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Na sequência, chamo o item 6, que é uma revisão criminal número 100, 1597, 56, 2018, da relatoria do desembargador Roberto Barros, desembargadora Denise Bonfim, a revisora, o revisionando é José Luiz Moura de Lima. O desembargador lançou voto aqui, não conhecendo da revisão criminal. É isso, embargador? Sim. Roberto Barros. Deixa eu fechar isso aqui. O item 6. Desembargadora Denise Bonfim. Com relator. Com o relator. Desembargadora Eva também está acompanhando. O relator. Também eu. Desembargador Samuel também. Desembargador Pedro também. Desembargador Pedro, desembargador Roberto. Denise. Desembargadora Valdirene. Igualmente, Excelência. Desembargador Laudivon Nogueira. Desembargadora Regina. Acompanho. Desembargador Laudivon. Acompanho. Desembargador
Desembargador corregedor, desembargador Júnior Alberto. Acompanhe, senhor presidente. E Luiz Camolês. Ok, unanimidade. Decide o tribunal, unanimidade, não conhecer da revisão criminal nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. O item seguinte... Retirado de pauta. Foi retirado de pauta, o item 7 e o item 8º. Também uma revisão da relatoria desembargador Laudivon Nogueira, revisão número 1113, 41/2019. Desembargador Laudivon Nogueira, o relator, o revisor desembargador Júnior Alberto, revisionando aqui é Shell Monteiro da Rocha. Vossa Excelência lançou voto, desembargador relator, pela improcedência da revisão, é isso? Isso. Doutor Procurador. Meu sentido. É o 7. Aliás, é o 8º. Desembargador Júnior Alberto lançou voto também na mesma linha. Desembargador Evangelista também. Desembargador Samuel. Acompanhei. Também. Desembargador Pedro Ramos, na mesma linha. Desembargador Roberto Barros também. Desembargadora Denise. Também. Falta só aqui o Estou de acordo, excelência. desembargadora Valdirene, desembargadora Regina, ou todos de acordo. Então, decide o tribunal, a unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal nos termos do voto do relator e das mídias digitais. A unanimidade. O item 10 foi retirado, o 11 também, desembargador Elcio é o relator, o 9 já foi julgado. O item 12, embargo de declaração da relatoria do desembargador Roberto Barros. Embargo de declaração número 1001, 959, 58, 2018. É o embargante aqui, é o Estado do Acre, embargado Franciane de Carlos Caruta. Vossa Excelência lançou voto, desembargador, julgando acolhendo parcialmente os embargos, sem efeito modificativo. É isso mesmo? Isso. Estendendo, presidente, é o seguinte, é o item 13. É o 12. Isso, e é extensível mesmo a linha de voto para o item 13 também. Item 13, né? 12. Quer manifestar? O desembargador Eva, com seu voto na mesma linha, desembargador Samuel também, desembargador Pedro, desembargadora Denise também, desembargadora Valdirene, desembargadora Regina, De acordo, excelência. desembargador Laudivon, de acordo, desembargador Júnior Alberto e Luiz Camolês. Com o relator Ok. no item 12 e 13. Ok. Então, decide o tribunal, unanimidade, acolher parcialmente os embargos sem efeito modificativo. Nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Ok. O item 14, também embargo de declaração, a embargadora Regina é relatora, embargo de declaração 1001, 185. Não é isso? 28, 2018. Embargando aqui também o Estado do Acre, a embargadora lançou voto pela rejeição dos embargos. É isso, embargadora Regina? Sim, estou de acordo. Já encaminhei o voto nesse sentido e quero lhe dizer que está disponível já. Ausência, contradição. Desembargador Eva também está seguindo, desembargador Samuel, desembargador Pedro, desembargador Roberto Barros, desembargadora Denise também, desembargadora Valdirene, desembargador Laudivon, Júnior Alberto e Camolês, na mesma sequência, na mesma linha de entendimento. A unanimidade digital de embargo de declaração nos termos do voto da relator e das mídias digitais arquivadas. O item 15 também é um embargo, declaração, desembargadora Regina é a relatora, os embargos. Ficou até errado aqui.
mesmo número, está com o mesmo número. Tá bom, então. Desembargo da declaração número 1001-185-28, 2018. Desembargadora Regina lançou voto pela rejeição dos embargos. O embargante aqui é o diretor-presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre. Lançou voto ante a ausência de contradição. Desembargadora Eva lançou voto também na mesma linha. Desembargador Samuel, desembargador Pedro, desembargador Roberto, desembargadora Denise, desembargadora Valdirene, desembargador Laudivon e Júnior Alberto e Camolês votaram na mesma linha de entendimento. A unanimidade. O 16 é um agravo regimental. O agravo regimental é 10.084, 2019. Desembargadora Regina Ferrari é a relatora. O agravante aqui é Giliardi Oliveira Correia. Vossa Excelência está lançando voto, desembargadora Regina, pelo desprovimento do agravo regimental, é isso? Desembargadora Regina, é isso mesmo? Desprovimento, hein? Doutor Procurador? Mesmo sentido, presidente. Desembargadora Eva, também. Mesmo sentido, excelência. Desembargador Samuel, também. Desembargador Pedro, desembargador Roberto, desembargadora Denise, desembargadora Valdirene, desembargador Laudivon, desembargador Júnior Alberto e Luiz Camolês também lançaram voto na mesma linha. Já o item 18, 17 já foi julgado. O item 18 é um agravo. Decide o tribunal, declaração de julgamento do item 16. Decide o tribunal, unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Okay? O item 18 e último é o agravo 1001, 186-47, 2017, da relatoria do desembargador Laudivon Nogueira. O agravante aqui é o Estado do Acre. O desembargador está lançando voto pelo desprovimento do agravo. É isso, desembargador? Exato. Doutor Procurador? Mesmo sentido. Desembargadora Eva lançou voto na mesma linha. Desembargador Samuel também. Desembargador Pedro e desembargador Roberto Barros. Desembargadora Denise, desembargadora Valdirene, desembargadora Regina também. Desembargador Laudivon, desembargador Júnior Alberto e desembargador Luiz Camolês lançaram voto pelo desprovimento conforme o relator. Decide o tribunal, unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Senhores, não há mais processo a ser apreciado nessa pauta. Eu concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. E na ausência de manifestação... Só uma, presidente, só pedir, perdão, pedir para os eminentes assistentes, só para entregar uma revista com as atividades da Escola Judicial do último biênio, que funciona como relatório das atividades da escola. É um dever legal. Aqui de número mínimo, né, para conter os gastos, só para entrega para os membros da corte. O próximo a gente faz só eletrônico. Desembargadora Valdirene que gosta desses materiais aí. Eu estou me comprometendo com ela que eu vou fazer só eletrônico do próximo. Eu sei que ele é apegado à nossa ideia de sustentabilidade. Fazer só em meio eletrônico na próxima. Eminente presidente. Pois não. Obrigado. Já que os mais antigos não fizeram uso da palavra. Pois não. Só para destacar a ação do eminente desembargador Roberto Barros, eu recebi no e-mail um fato que aconteceu, e esse fato é muito importante. A atitude do desembargador Roberto é relevante. Eu ressalto isso na condição de membro da Comissão de Segurança dos Magistrados e também ressalto a pronta efetividade da ação da Polícia Institucional do Tribunal. Esses fatos são importantes
eminente presidente, quando levados a efeito, como o desembargador Roberto fez, tá? E isso deflagrou de pronto pelo menos uma medida de identificação dos agentes. É muito importante que todos os membros e todos os juízes possam estar antenados a esse ponto. Isso evita muita coisa. Destaco aqui, então, a ação do desembargador Roberto e da assessoria da Polícia Militar do nosso tribunal. Obrigado. Eu também aproveito a ocasião para cumprimentar o desembargador Roberto pela gestão 2017-2019 e, ao mesmo tempo, em que eu cumprimento Vossa Excelência, eu faço votos que nessa gestão 2019-2021, Vossa Excelência continue com o mesmo brilho que sempre lhe é peculiar. Eu declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores desembargadores para o comparecimento hoje às 14 horas. Não é isso, desembargador Roberto? Sim, para o início às 14h30, para a primeira jornada de trabalho, né? De trabalho da Escola da Magistratura. Muito obrigado a todos, desejo a todos uma boa tarde e que estejamos lá às 14h30 na Escola da abertura do trabalho. Senhor presidente, aquela nossa reunião em conselho será realizada ainda hoje? Nós vamos nos reunir. Em seguida, né? Nossa, do conselho. Ok, senhor, vamos